Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Renata Amadeu, diretora nacional da Mary Kay. E Edna Amadeu, diretora futura executiva da Mary Kay. E hoje nós viemos aqui gravar esse vídeo pra vocês porque muitas pessoas nos perguntam, nos mandam mensagem perguntando como que é trabalhar mãe e filha juntas, como que foi a história de vocês na Mary Kay, né? Porque eu vejo que muitas pessoas também desejam, né, ter suas mães ou suas filhas, né, nos negócios. Então a gente veio compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência, da nossa trajetória e como nós desenvolvemos aí o nosso trabalho ao longo dos nossos 10 anos aí e meio quase de Mary Kay. Bom, e a maioria das pessoas não sabe, mas quem iniciou primeiro foi eu, né? Eu fui a primeira que iniciei porque na verdade eu basicamente já vendi de tudo um pouco. Então, antes de ter 18 anos, quem me emprestava o nome para eu fazer Natura, Avon e outras coisas todas que eu vendia era minha mãe. Então, os cadastros eram no nome dela. E quando eu conheci a Mary Kay, né, eu já era maior de idade, eu estava fazendo faculdade, né, eu fazia farmácia na Universidade Federal de Brasília. E nós passamos por uma dificuldade financeira muito grande na nossa família, né? Os meus pais eram donos de lojas de fotografia e aí com esse avanço da tecnologia as lojas faliram. Então nós passamos por uma dificuldade muito grande e eu me vi numa situação de fazer algo, né, para que eu tivesse alguma renda enquanto eu terminava os meus estudos. Enfim, aí o que aconteceu foi que a minha mãe estava numa academia no final de ano, né, na academia onde ela malhava, perto da nossa casa, e aí tinha uma moça da Mary Kay lá. Mas na verdade eu iniciei primeiro, mas quem me chamou para conhecer a Mary Kay foi ela, porque a nossa consultora estava nessa academia no dia 27 de dezembro, né, do ano de 2009. E eu fui lá correndo para conhecer essa oportunidade, né, porque eu nunca tinha ouvido falar, mas eu precisava de vender alguma coisa, né? Então fui lá, conheci os produtos, minha mãe conheceu os produtos, a gente se apaixonou pelos produtos e quando ela veio fazer entrevista de iniciação com a gente, né, na verdade comigo, porque era para eu vender os produtos, a minha mãe estava comigo desde o momento zero. Eu que iniciei primeiro, mas desde o primeiro momento ela participou de todas as etapas, né? E aí a moça me explicando, e tanto minha mãe quanto meu pai me apoiaram naquele momento, porque eu sempre vendia alguma coisa, então era mais uma revista, era mais uma coisa que eu ia me meter, né? E, enfim, não tinha dinheiro, não tinha cartão, a minha mãe também não tinha cartão, né, pra gente poder começar. Eu comecei com o cartão emprestado da minha tia, né, pra eu fazer o meu primeiro pedido, pra eu começar a fazer as minhas primeiras sessões, né, e tudo mais. Mas entrei com a cara e na coragem com esse recurso emprestado pra começar o meu negócio. E aí o que aconteceu? Apesar de eu ter começado primeiro, desde o começo ela sempre me ajudou. Então ela me ajudava agendando com as amigas dela, ela foi comigo nas primeiras sessões, né, pra fazer companhia pra mim, né, pra estar ali junto comigo. Então ela acompanhou toda essa fase. E eu naquele começo eu vendi 10 mil reais em 15 dias. Então foi um resultado muito expressivo, né? Tanto a minha mãe quanto o meu pai viram aquilo e falaram, nossa, que ótimo, né, esse negócio. E desde então eu comecei a falar pra ela, vamos vender junto comigo, vamos vender junto comigo. Por quê? Ela pegava no meu pé. Como eu peguei o cartão da minha tia pra iniciar, ela falou, ó, você tem que fazer sessão, você tem que agendar. E eu ficava brava, e falava, por que você não inicia? E começa você, pra você fazer suas sessões, você faz os seus agendamentos. Ela, não, isso é só pra menina nova, né? E aí eu fui num evento da Mary Kay chamado Passo a Passo pro diretorado na época. E lá eu vi que tinha várias pessoas de diversas idades. E eu cheguei e falei, mãe, tem várias pessoas, né, que lá são mais velhas, mas não é só pra quem é nova, né? Ela, não, isso não é pra mim, não. E acabou que ela foi comigo, um dia eu chamei ela pra ir num evento, só pra me fazer companhia, e aos poucos, né, ela foi começando a pensar nessa possibilidade. Quando que veio, eu estava já trabalhando para me desenvolver na carreira, já tinha 8 consultoras e eu fui, peguei o cartão da minha tia, fiz o cadastro e o primeiro pedido dela de 40% no cartão da minha tia e as coisas chegaram lá em casa, eu falei, seja bem-vinda, Mary Kay, você é a mais nova consultora, tá aqui o seu cadastro, o seu pedido para você começar a fazer suas sessões. Ela, menina, você tá doida? Né? Mas acabou que ela começou a fazer o trabalho dela como consultora. E se eu vendi super bem no começo, vocês não fazem ideia do quanto que ela vendeu. Ela arrasou, ela bombou, ela era a minha melhor consultora assim em vendas, né? E realmente teve muito resultado nas vendas. Isso porque a gente precisava muito, né? Nós estávamos passando por uma dificuldade financeira muito grande. Então foi uma oportunidade realmente de gerar renda, né, para nós.
E como eu comecei? Gente, vocês não têm noção, porque todas as pessoas que eu conhecia, eu já tinha ido com ela para fazer sessão junto com ela. Eu não tinha ninguém para ligar para começar a fazer sessão. Eu nunca, por mais que eu já tivesse acompanhado ela fazer as sessões, mas é igual quando a gente está de carona com um motorista. A gente nunca presta atenção no caminho. Quando a gente tem que ir sozinho, a gente realmente não gravou o caminho. E era isso que acontecia comigo. Ela fazia sessões, mas eu não prestava muita atenção. Então, eu não sabia fazer sessão. Eu não sabia maquiar. Eu não tinha contatos. Eu nunca tinha vendido nada na minha vida. Porque nas lojas, sempre eu fui a parte administrativa, a parte comercial e vendas sempre foi meu marido. Então, realmente, eu falei, meu Deus, e agora? E aí? Mas como eu sempre cobrei dela, eu falei, gente, e eu tenho que fazer. E também era necessidade. Era uma necessidade muito urgente que nós tínhamos realmente de trazer dinheiro para dentro de casa. E ela me deu 3 perfis de clientes que ainda não tinha tempo de ter ligado, feito contato com as pessoas que tinham as indicações atrás. Foram com 3 perfis que eu comecei o meu negócio e conversando com todas as pessoas que eu encontrava na rua. E aí eu comecei a criar estratégias para que eu tivesse mais contatos. Aí já a situação era muito pior, já que nós estávamos, já tinha 4 meses que ela havia começado, eu já não estava mais em academia. Eu comecei a fazer a academia no nosso condomínio, uma academia, esses aparelhos, né, do governo que tem nos condomínios, assim, e que ia lá as pessoazinhas de idade para fazer a ginástica e eu ia lá. Tava fazendo a ginástica e conversando com as pessoas ali perto da minha casa, porque o que foi que eu pensei também? Se elas estão fazendo academia aqui, elas moram aqui perto, porque eu não tinha carro para ir fazer as sessões. Então precisava ser perto, que eu pudesse ir de a pé ou de ônibus, alguma coisa que eu soubesse, que eu conseguisse ir, né? Porque a gente tinha uma moto e aí quando começou a ser sessões mais distantes, meu marido me levava à noite para eu fazer sessão. E foi conversando com essas pessoas que eu comecei a realizar sessões, mas como eu sempre falo, e isso até hoje, uma sessão nunca tem resultados negativos, porque ou a gente vende, ou a gente inicia, ou a gente sai com contatos para outras sessões. E nesse momento o que eu precisava era de contatos. E eu saía cheia de contatos para que eu realizasse as sessões. E aí eu comecei a agendar as pessoas que moravam perto. Eu realizava as sessões durante o dia, as que eram longe eu agendava mais à noite, meu marido me levava de moto. E assim foi sucessivamente os meus agendamentos e eram sessões todos os dias. Eu agendava sessão para de manhã, de tarde e de noite. Eu fazia overbooking na minha agenda porque eu vi que as pessoas desmarcavam e eu não podia ter furo nos meus horários porque eu necessitava das sessões por conta das vendas. Então realmente foram assim momentos de aprendizado muito grande. E para mim foi muito bom porque como eu nunca tinha vendido nada, o que me encantava era que não era uma venda pura e simples. Eu ensinava as pessoas a usar os produtos. Ensinando as pessoas a usar os produtos, elas compravam. Eu não tinha que vender. E nisso, a minha filha já estava se desenvolvendo na carreira, eu entrei com um foco muito grande, sim, nas vendas, mas também com visão já da carreira, porque eu queria também me formar diretora. E com isso, já comecei a querer iniciar, e eu iniciei 5 pessoas em um mês, iniciei 6 pessoas em outro, e entrei em qualificação com 11 pessoas, e nós fomos já para o nosso primeiro seminário com 7 meses de trabalho. Eu tinha 7 meses de trabalho de Mary Kay e eu já era uma diretora em qualificação. E esse primeiro seminário foi um divisor de águas muito grande. Aí realmente, porque até então eu estava fazendo Mary Kay, mas era um paliativo até a nossa situação melhorar. Mas quando nós fomos no seminário, realmente a minha visão se abriu e eu voltei de lá com uma visão e uma percepção de Mary Kay totalmente modificada.
E lá no seminário, ela ficou em 11º lugar no Brasil em vendas, né? Com apenas 7 meses de consultora. Então, ela realmente arrasou. Eu também fui para coach, que é uma categoria também destaque em vendas, só que eu fui na categoria diretora, porque eu já tinha me formado diretora, e ela foi na categoria de consultora, porque ela estava em qualificação para diretora, né? E a gente, desde o começo, lidou com o nosso negócio juntas, mas de forma 100% separada. Então, os meus pedidos eram os meus pedidos, os pedidos dela eram sempre os pedidos dela, mesmo a gente morando na mesma casa, né? A minha pronta entrega era minha, a pronta entrega dela era dela, né? A gente tinha as clientes separadas, as consultoras separadas, as equipes separadas. Então, por quê? Porque eu via que ela tinha a oportunidade de ter o mesmo desenvolvimento que eu estava tendo na carreira. Eu, quando me formei diretora, eu tinha 9 meses de Mary Kay, meu primeiro bônus foi mais de R$4.000. Eu, poxa, se minha mãe também fizer a mesma coisa, ela tiver um bônus como esse, mais as vendas, isso vai ser uma coisa maravilhosa. Então, a gente sempre trabalhou juntas no sentido de trabalhamos na mesma empresa, porém, sempre desenvolvemos o nosso negócio separado, né? Então, isso foi uma coisa que, desde o princípio, fez muita diferença pra gente dentro de casa. Tanto é que a Mary Kay é tão maravilhosa nessa questão, que todas nós tivemos a oportunidade de ter os nossos reconhecimentos, né? Então, ao longo desses 10 anos e meio de empresa, eu conquistei 4 carros cor-de-rosa, minha mãe conquistou 3 carros cor-de-rosa, então nós duas conquistamos 7, né, carros juntas. Eu ganhei as minhas viagens, ela ganhou as viagens dela, a gente conseguiu inclusive viajar juntas, né? Fomos para Buenos Aires juntas, fomos para Punta del Este juntas, Bariloche juntas, fomos para Dallas juntas, Nova York, todas as viagens que nós conquistamos juntas, né, com a Mary Kay. Pra quem nunca tinha viajado. Pra quem nunca tinha viajado, né, pro exterior, meu Deus, ainda poder viajar com a minha mãe, nós duas conquistamos pelo nosso mérito, cada uma pelo seu trabalho, né, isso foi maravilhoso. Fora as viagens que eu conquistei, né, e fui, fora as que ela conquistou junto com o meu pai, foram eles dois, né. Então, pra mim, é realmente uma oportunidade grandiosa, onde eu vi tanto a minha vida ali sendo transformada através dessa oportunidade, quanto também a da minha mãe, né. Então, e eu acho isso simplesmente extraordinário, né, porque qual a oportunidade que a gente teria hoje de ter uma carreira executiva, nós duas juntas, e cada uma desenvolvendo a sua velocidade, no seu ritmo, e ao mesmo tempo as duas terem êxito, né, nessa carreira. E de fato, realmente, o meu coração se enche de gratidão por essa oportunidade. E é uma oportunidade de ouro, porque onde que uma pessoa sem nível superior, eu não tenho formação acadêmica, porque eu me casei muito nova, formei família muito nova, e depois com filhos, cidade diferente, sem apoio de família nenhuma, eu realmente acabei ficando por conta dos filhos. Então, e isso foi se indo, foi se passando. Então, a hora que isso aconteceu, e a gente com o nosso negócio, estava indo tudo muito bem, graças a Deus, mas quando que veio isso, deu um boom, uma virada que a gente não esperava, e eu sem formação acadêmica, mais de 40 anos, como que eu ia me colocar no mercado de trabalho assim de uma hora para outra? Mary Kay me aceitou dessa forma, com as habilidades que eu tinha, que era uma força muito grande e uma vontade muito grande de trabalho, independente de títulos, independente de formação. Então, essa oportunidade realmente é maravilhosa. E se não fosse, quando que mãe ia querer que filho estivesse em uma oportunidade dessa? Quando que filho ia querer para mãe uma oportunidade dessa, se não fosse realmente bom? Que realmente, olha, cada um tem as conquistas que realmente merece e que se esforça para isso. É uma empresa meritocrata. Você realmente conquista tudo aquilo que você se propõe, e a empresa, ela realmente te dá, ela cumpre tudo aquilo que ela promete. Realmente, olha, é incrível. E hoje eu me sinto muito realizada. Hoje eu tenho uma carreira realmente executiva, onde eu me sinto realizada, e o que mais me encanta é também ajudar outras pessoas a conseguir essa mesma realização que eu. Então, o que a gente deseja é que vocês aí que estão do lado daí possam se inspirar um pouquinho com a nossa história, e também trazer suas mães,
suas filhas, né, para também desenvolverem um negócio Mary Kay, porque hoje, ainda mais no momento em que estamos vivendo, né, uma oportunidade onde a gente tem conseguido fazer das nossas casas, onde a gente tem conseguido aí desenvolver o nosso trabalho com segurança e ao mesmo tempo levando uma oportunidade de renda, né, para as famílias e para as pessoas, realmente é algo incrível. Então a gente quer convidar vocês, né, para trabalharem em família aí com os seus home offices Mary Kay, né, com a sua oportunidade Mary Kay e se desenvolverem aí nessa incrível empresa e nessa incrível carreira que é a Mary Kay. Vale muito a pena. Eu tive um grande motivo para realmente começar, que era ajudar a pagar a faculdade do meu filho. Ajudar a pagar não, a pagar a faculdade do meu filho, que graças a Deus hoje é formado por conta realmente do meu trabalho em Mary Kay, que eu puxei toda essa formação dele. Então eu sempre digo que Mary Kay me deu um filho doutor e uma filha nacional, que me orgulha demais. Vale muito a pena. Vem com a gente. Um grande beijo pra vocês. Beijos!